dois, três e gravando. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos em mais um podcast Discípulos Cast, aqui nessa noite. E meu nome é Davi, um dos apresentadores aqui. Estou aqui com o Tony. E nessa noite nós vamos falar sobre um assunto que é muito relevante para os jovens na atualidade: masculinidade e feminilidade à luz da Bíblia. Tony? É isso aí, Davi. Paz do Senhor a todos. E hoje nós estamos com dois convidados muito especiais, Pastora Carla e Pastor Filesmon. Por favor, se apresente aí para os nossos amigos. Olá, Pastora Carla, sou esposa do pastor Darcy Fonseca, simplesmente o líder dos jovens determinados do estado do Tocantins. Muito bem, boa noite a todos, na paz do Senhor. Eu sou o Filesmon, pastor da congregação Gileade, esposo da Joelma e pai de Ana Sofia e Ana Beatriz. Muito feliz de estar aqui nessa noite participando desse, como diz o nome? Discípulos Cast. Discípulo Cast. Pede. Discípulos Cast. Discípulos Cast. Muito bem. Maravilha. E hoje nós estamos com um assunto muito interessante: masculinidade e feminilidade atual. Forte. Os jovens aí é o que o povo quer mais saber. Verdade. Tem várias dúvidas. Uma delas, pastor, eu queria fazer para o senhor. Sim. Que qual é a visão que o senhor tem que é adequada para que nós jovens, homens, sejamos os homens segundo a Bíblia, essa masculinidade bíblica? O que o senhor pode assim nos ensinar e falar para nós um pouco? Então, a Bíblia é um livro maravilhoso, magnífico. Ela nos orienta em tudo, né? Então, assim, quando nós observamos, quando nós vamos analisar a Bíblia, a gente já vê lá no princípio que Deus deixa muito determinado já, né, os papéis e essas determinações em relação a homem e mulher. Quando ele diz, né, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, e logo depois ele faz essa definição, né, homem e mulher, e até uma definição até biológica, né, macho e fêmea. Então veja que Deus, ele é tão organizado, tão maravilhoso, que ele já nos deixou isso determinado em sua palavra, né? E eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos fazer é isto, e entender, né, a partir da leitura, até da própria Escritura, que a gente vê que o papel principal deste homem é cuidar, é proteger. Veja que maravilha, né? Cuidar e proteger, tanto das criaturas, quanto daquela que estava ali sendo a sua adjutora, a sua esposa. Então veja que aqui nós já começamos a definir um papel muito importante deste homem, deste varão, né, deste macho, que é a proteção. Então eu acredito que, Tony, que nós já começamos na Bíblia, o Senhor já definindo e organizando as coisas com excelência, com excelência. Sim, Deus traz tudo bem organizado, mas o senhor sabe. Sim. Que Deus organiza ou bagunça. Isso é verdade. E hoje nós temos várias ideologias e vários pensamentos a respeito desse assunto, né? É um desafio. Qual o senhor acha que é o maior desafio para que o homem tome essa posição? Se posicione como homem, como provedor, como aquele que está ali na posição de líder na sua casa? Qual é o maior desafio que o senhor pensa que hoje tem na atualidade? O maior desafio é justamente esse, é a questão do conceito, né? Conceito. A palavra de Deus vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria, né? Então, quando eu temo ao Senhor, eu tenho vamos dizer assim, uma facilidade de entender os seus desígnios, né? Os seus preceitos. Então, quando eu vejo essa palavra, eu acredito, existe até um autor chamado Zygmunt Bauman, que escreveu um livro Sociedade Líquida, né? Ele fala dessa relatividade em que o mundo está trazendo para que haja cada um a sua interpretação. Mas nós, cristãos, nós temos a nossa interpretação à luz da palavra, à luz das Escrituras, inspirada pelo próprio Deus. Então, eu acredito que a primeira coisa que nós devemos fazer para nós realmente termos esse propósito, desenvolvermos esse propósito, é entender, é conceituar qual é verdadeiramente o projeto de Deus para este homem, né? O projeto de Deus para este homem. É firmar nesta palavra: se eu temo a Deus, eu dou ouvidos aos seus mandamentos.
E é como a gente já colocou aqui. No início, ele já deixou isso muito claro, né? Então, o papel nosso como cristão é viver esta palavra de uma forma excelente e muito fiel, muito fiel. É certo, dessa forma a gente entende também, né? Como a gente consegue resgatar esses valores. Sim. Que são valores que estão há muitos anos aí, mas com o tempo vem se enfraquecendo, vem se perdendo, né? Então, o conceito que o Senhor nos traz é fazer com que a Bíblia seja realmente vivida. Justamente, muito bem. Então. Não só algo teórico. Justamente. Mas trazer a teoria para a prática é muito difícil, pastor. Esse sempre foi o grande desafio do humano. Trazer a teoria para a prática, isso, né? O grande desafio humano falar sempre foi assim, esse. Eu sou o provedor, eu sou não sei o que lá, né? Sim. Mas na hora de fazer, não faz. Justamente. Inclusive, tem até uma frase que diz o seguinte: nós pensamos, né? Falamos o que pensamos e fazemos o que sentimos, né? Então, assim, para falar ou para pensar, eu penso a coisa mais ideal do mundo, mas quando eu vou fazer, eu faço o que eu sinto. Então, qual que é o primeiro ponto que nós devemos entender? A nossa vida, ela não é baseada em sentimentos. A nossa vida ela é baseada em leis e princípios, né? Primeiro, princípios, que os princípios são primeiros do que as leis. As leis vieram justamente porque quebraram-se princípios, né? Então, nós temos aqui os princípios de Deus. Então, se quebram os princípios, então eu coloco a lei porque tem que haver a punição. Então, veja bem, mas eu sei o que tem que ser feito, mas eu não faço por quê? Porque eu preciso escolher, eu preciso dessa ação da escolha. Veja que não vai mudar, o princípio continua sendo o mesmo, mas a partir do momento em que eu tomo esta decisão de que eu sou o agente da minha vida, eu sou o principal responsável pelas minhas escolhas, eu preciso decidir se eu vou tomar essa decisão ou não vou tomar essa decisão. Então, igual você colocou, está lá, mas é difícil tomar essa decisão. Então, é uma escolha. Ou eu tomo ou eu não tomo, porque o princípio ele não muda. O princípio continua sendo o mesmo. Certo. Muito legal. Até aqui a gente vê que quando se trata desse assunto em especial, sobre feminilidade e masculinidade, obviamente a gente tem que voltar lá atrás no Gênesis e na criação de tudo. Falamos um pouco aqui sobre a masculinidade, sobre esse papel fundamental que foi criado desde o Éden, e agora a gente vai entrar um pouco na parte mais delicada da coisa. Adoro a parte delicada da coisa. Pastora, como é que você descreve hoje e como deveria ser, desde o princípio, a feminilidade através da Bíblia? É como você falou, é voltar na origem de tudo, né? Então, Gênesis é a origem. E aí, como já foi falado aqui, né? Fez o homem à imagem e semelhança, fez a mulher, far-lhe uma disjuntora. A Bíblia deixa bastante claro que o homem veio do barro, a mulher veio da costela. Então, biblicamente, a gente já percebe a diferença. Um foi feito com uma matéria-prima chamada barro, a outra foi feita com a matéria-prima chamada costela, né? E aí a ciência prova a diferença, porque a ciência diz que a parte cromossômica do homem é XX e da mulher é XY. Além disso, a própria ciência também prova o homem ele tem um hormônio que é a testosterona, a mulher já tem outro hormônio. É isso que faz com que o homem tenha a barba, a voz mais grossa e tenha o que a gente chama assim de fúria, que é essa vontade de conquista, né? Então, assim, desde o início a gente vê a diferença. Então, é realmente voltar a essa origem que a gente percebe a grande diferença e como tanto a teologia como a ciência prova a diferença entre homem e mulher. Bem legal. Interessante a gente perceber essa diferença, que apesar das similaridades que existem entre os seres humanos, entre homem e mulher existem tanta diferença. E trazendo por uma questão um pouco mais, que às vezes os jovens eles gostam bastante de ouvir sobre relacionamento, sobre certo. namoro. Ótimo. Como que essa delicadeza, esse cuidado feminino, esse zelo
contribui para um relacionamento saudável entre jovens que namoram ou que estão com planos de um casamento? Vamos entrar numa parte mais prática aqui mesmo. Ok. Tá, vamos lá, né? Como a gente está falando aqui, já ficou bem claro que a gente tem que voltar à origem, ao início, né? Então, assim, o homem, ele começou ali caçando e tal. Então, assim, ele é aquela pessoa muito preparada para a caça, para a conquista, desde o início, ok? A mulher, até a palavra diz, far-lhe-ei uma disjuntora, uma auxiliadora. Então, quando é que a gente exala a nossa feminilidade? É exatamente quando a gente vive o nosso papel. Quando cada um de nós foge do propósito para o que Deus nos chamou para ser, a gente paga um preço muito alto. Né? Então falta uma identidade. Porque aí o que acontece muito, né? O homem tem esse papel de conquista. Então, o pastor Filesmon, ele deixou bastante claro do papel do homem, provedor. O homem, ele precisa ser provedor e trazer segurança. Ele exala a masculinidade dele. E a mulher, quando é que a mulher exala a feminilidade dela? É quando ela é essa mulher disjuntora, é quando ela ouve, é quando ela aconselha, é quando ela calma, é quando ela cuida. Né? O homem, ele trabalha, vou dar outro exemplo para ver se fica mais claro. O homem trabalha, coloca, vamos supor, traz o dinheiro. A mulher, ela pode ter aquela capacidade de multiplicar aquilo, pagando as contas, assim, os dois juntos com a inteligência financeira, né, crescerem na vida. A gente escuta muito testemunhos assim. Quando eu era solteira não tinha nada. Não é assim que a gente escuta muito testemunho? Né? Por quê? Aí a gente sempre quer comprar uma roupa mais cara. Né? A gente sai muito com a turma, faz muitas viagens, né, Tony? E aí, quando a gente casa, né, aí já tem assim aquelas despesas que a gente não tinha quando estava, pelo menos, por exemplo, na casa dos pais, água, luz, as despesas operacionais. E aí a gente começa o quê? Aos dois juntos, vamos juntar aqui o financeiro dos dois e vamos construir o quê daqui para frente? Então, é nisso onde o homem vai, né, ser o provedor, trabalhar, lutar. E aí é onde a mulher vai ser essa disjuntora, essa auxiliadora, essa mulher que ouve, essa mulher que aconselha, essa mulher que acalma, né, essa mulher que exala. Uma coisa muito interessante, que, assim, a gente trabalha, né, com liderança há 29 anos. Então, ela trabalha com aconselhamento há 29 anos. E eu acho interessante os homens dizerem assim, né, os rapazes, os homens, que eles dizem assim, a gente parece que sente o cheiro quando a mulher é feminina. E é uma coisa que, por mais que eu estude e tento entender, é muito interessante porque elas exalam mesmo. Mas quando é que elas exalam isso? É pela roupa? Não, não é pela roupa. É quando elas deixam esse lado delas de ser, fluir de dentro delas. Aí elas são muito femininas. E aí os homens, eles sentem esse cheiro de mulher feminina. É por aí mesmo, vocês que são homens, agora vocês me ajudem. Com certeza, né? A mulher deixar a gente ser homem, né? Que é uma dificuldade muito grande que nós temos hoje, que algumas, por acharem que tem uma posição mais elevada, elas não deixam o homem ser homem. Interessante, né? Sim. Como que elas querem um homem, sendo que elas não deixam o homem ser homem? Concordo. Olha, a mulher, ela pode até trabalhar, pode até ganhar mais, mas ela não pode tomar o lugar que é do homem, senão ela vai ser infeliz. E vai fazer ele infeliz. E como é que o homem pode agir nesse caso, pastor? A mulher ganha mais do que ele e tem casos nesse sentido, e às vezes o homem pode até se sentir meio inferiorizado. Como é que ele deve agir e como ele pode projetar o futuro para talvez conseguir prover de fato para essa família, se esse for o caso? Ok, pergunta maravilhosa. Veja bem, a palavra de Deus diz assim, olha, a mulher sábia edifica a casa. O homem, dentro de uma casa, ele tem autoridade. Mas já saiba vocês que quem tem o poder é a mulher. Na realidade, Show. aí, o poder é da mulher. Porque em nenhuma parte a gente vai encontrar nas escrituras dizendo que o homem sábio. Não. É a mulher sábia que edifica. Edificar é a base. Né? Então, veja bem, e o Tony colocou algo maravilhoso aqui. Deixar ser homem.
Porque quando a palavra de Deus fala que a mulher ela deve se submeter ao homem, é justamente por isso. É porque ela tem o poder de tomar a frente. Veja bem, olha o negócio tanto que é forte. Ela tem esse poder. Então ela deve escolher voltar atrás um pouco e deixar, não, você é o meu esposo, você é o meu marido, é você que me protege. Porque se ela quiser tomar essa posição, ela toma. E o homem deixa pelo amor, porque ele ama. Então ele vai dando espaço a ela. Contudo, ela pela sabedoria, ela mesma é que vai se colocando no seu devido lugar, né, de adjutora, para que ele exerça o seu papel de autoridade e de liderança. É assim. Então a luta ali contra um conflito, né? Justo. Pode existir um conflito, né? Principalmente quando nós falamos de personalidades, né? Tem uma pessoa que tem uma personalidade diferente da outra. Justamente. Como encontrar esse equilíbrio, né? Sem deixar que cada um perca a sua essência, né? Porque claramente a gente não pode deixar a pessoa perder sua essência. Sim. Mas Isso os dois têm que ter um direcionamento que é muito maior, né? Que é o bíblico, né, pastor? Sim. Então veja bem, só pegando esse gancho que você falou, é justamente isso, Tony. É esse entendimento. Então o que nós precisamos então? É conhecer. Então, nós estamos falando de juventude, de jovens que estão aí buscando acertar, né? Buscando acertar a sua vida, seu futuro. Eu entendo que os jovens precisam conhecer mais sobre esse relacionamento a dois, buscar mais conhecimento mesmo, porque, veja bem, o conceito do mundo em relação a um casamento eu vou entrar aí e vou ver o que dá, entendeu? Eu vou entrar e vamos ver, se der certo, beleza. Se não der, eu separo e vou embora. Mas, levando em conta de que este é um princípio dado por Deus, a gente sabe que não é nada assim de brincadeira. A gente precisa levar a sério. Então, a gente precisa conhecer. E esse conhecimento vai me dar repertório, né, tanto a mim quanto a esta pessoa que estará comigo, para que a gente responda positivamente a essas questões do dia a dia, né? Vai me dar repertório. Então veja que aqui a gente encontrou repertório na própria palavra. A mulher sabe edificar a casa. Edificação fala de base. Então é o mesmo que dizer que a mulher pode ter o marido que quer, o esposo que quiser, porque vai partir da sua sabedoria, né? Interessante. E foi até uma dúvida que surgiu enquanto vocês falavam aqui, e é para vocês dois também essa pergunta. A gente lida com muitos jovens e até adolescentes no dia a dia, no cotidiano de igreja. E muitos jovens mesmo, até mais velhos, falam que muitas vezes não se sentem preparados para começar a constituir uma família, para encontrar uma esposa, para já ter filhos e, enfim. Como a gente pode ter esse equilíbrio entre uma busca por um sucesso profissional, um sucesso financeiro e também um sucesso em relacionamentos, para conseguir constituir essa família, que também, de certa forma, às vezes, é esperado dentro da igreja que o jovem ele vai em busca disso, logo cedo. É porque assim, pastor, mudou muito as condições. Antigamente, não tinha tanto acesso à faculdade, ao ensino, o profissional não pesava tanto, né? Era mais técnico, né? Aprendia uma profissão, já começava a trabalhar, ali os dois se casavam. Hoje a gente já tem um desafio de se formar, ter uma profissão, ter uma carreira profissional, principalmente as mulheres, né, que conquistaram isso e querem ser reconhecidas por isso. O que vocês acham que deve ser feito? Tem que esperar formar, casar, passar no concurso público? O que vocês acham? Assim, primeiramente a gente tem que entender o seguinte: houve realmente uma grande mudança, né, dentro desse processo de mudança de sociedade, porque é o seguinte: se nós voltarmos aí a 10 anos, 20 anos, a gente vai perceber que o nível de informação era bem menor. Então, essas dúvidas que vêm chegando ao coração dos jovens de hoje, ele é devido à quantidade de informação que você tem. Então, ele se sente cobrado. Tem cobrança para tudo. Um pequeno exemplo, por exemplo, antigamente a gente olhava
e queria andar de bicicleta, você não sabia andar de bicicleta, você queria andar de bicicleta e você só perguntava como é que é. Não, você passa lá e tal, e você sobe em cima da bicicleta e vai. E aí você subia em cima da bicicleta e caía e arrancava um pedaço do dedo. Mas você subia de novo e ia conseguindo. Ok, beleza, você conseguia andar. Daqui a pouco você estava andando com muita habilidade. Hoje não. Hoje tem teoria para você andar de bicicleta. É um exemplo. Então tem vídeos. Então você ouve como andar de bicicleta. Aí a pessoa sobe. Só que você tem que ter cuidado que você vai arrancar o pedaço do dedo. Se você subir, você pode quebrar a perna. Então a quantidade de informação faz com que, ao invés de encorajar os jovens, traga temor. Porque todo momento que você vai enfrentar um desafio, tem os prós e os contras. Para tudo tem. É a questão da resposta que você quer, né? No sentido de como é que eu faço para não errar? Essa resposta praticamente ela não existe. Porque não tem como a gente dizer para você, se eu falar como foi, por exemplo, o meu casamento, é totalmente diferente do casamento da pastora Carla. E todos estão dando certo. Está entendendo? Porque não existe uma fórmula. Existe uma decisão. Existe uma decisão. Né? Esse é o meu ponto de vista. Por quê? Se você perguntar agora, por exemplo, quanto tempo você vai viver com a Joelma? Até o final da vida. Inclusive, nós estamos lendo o livro do pastor Luciano Subirá, né? Até 120 anos. Eu quero viver até 120 anos. E é com ela. Aí você me pergunta, mas como que você vai chegar lá? Eu não sei. Eu só sei que eu vou chegar. Está entendendo? Então não tem como eu dar uma resposta. A resposta que eu tenho está dentro de mim, dentro do meu conhecimento e da consciência de que é com ela que eu vou chegar. Está entendendo? Mas como eu vou passar? Porque nós vamos ter adversidade, isso é certeza. Nós vamos ter momentos de tristezas, de angústias. Mas o que eu sei é que, chegando a essa data, se Deus nos permitir, eu quero chegar com ela. É uma questão de decisão. Né? Então, e isso baseado no quê? Na palavra, no sentido de que Deus ordenou o que Deus ajuntar, não separe o homem. Então eu pego esta palavra e digo, é até o fim. Né? Sendo uma questão assim de decisão, é feita a decisão, né? É feita a escolha. Então, a vida é feita de escolhas, né? Não tem como não fugir dela. Então, assim, é possível conciliar vida financeira, vida ministerial, vida espiritual, vida escolar? É uma questão de decisão sua. Eu quero conciliar tudo isso? Porque, assim, se para Deus todas as coisas são possíveis, e se a gente recorre a Ele, né? A Bíblia diz assim, muitos são os planos do coração do homem, mas o que permanece é o que Deus determina. Então, a gente coloca esses planos nas mãos de Deus. Deus, olha, eu estou querendo aí ter sucesso nas áreas da minha vida, ministerial, financeiro, escolar, emocional, dos meus relacionamentos. Eu entrego em tuas mãos. Me ajuda, né? Me dá o que o pastor Filesmon falou, me dá recursos para que eu consiga conciliar e obter sucesso. E é como o pastor Filesmon falou, eu tomo essa decisão, eu entrego nas mãos de Deus, né? Dizendo assim, Deus, se tu não for comigo, eu nem quero ir. Entendeu? E aí, Deus, às vezes, ele vai te trazendo as ferramentas e as estratégias para você vencer isso. Eu, no meu ponto de vista, acredito que é possível essa conciliação. Há um preço para ser pago. E aí, onde está? A rapaziada está querendo pagar esse preço? Entende? É justamente o que eu ia falar. Exato. Porque, assim, quando eu era solteira, eu acordava uma hora mais cedo, que a maioria dos jovens da minha geração acordava, para quê? Para ir orar e ler a Bíblia. Então, eu acordava 30 minutos, eu orava, 30 minutos eu lia a Bíblia. E aí, já era funcionária da Cefaz na época, né? E depois ia para a faculdade, e enquanto a minha vida de solteiro, eu era líder de jovem, que eu lembro do pastor Filesmon ali na Rua 12 também, liderando o jovem quando ele era solteiro, né? Inclusive conheceu a Joelma assim, né? Foi a assim pastora mesmo. Joelma. Então, assim, mas é uma questão decisória, é uma questão de você priorizar Deus, e é uma questão de você querer pagar o preço por isso, porque era um preço que a gente pagou,
né? Mas que hoje, já nessa fase adulta da minha vida, né? Adulta madura, cinquentona, valeu a pena. Super valeu a pena. Então, sim, eu acredito que é possível conciliar, sim. E eu acredito que vale super a pena. Igual quando a gente, assim... Carla, mas às vezes eu tô namorando, às vezes tô só de olho, a menina já ganha mais, coisa e tal. Como é que fica aí, né? Essa parte da masculinidade, da feminilidade dentro disso, né? Eu acredito que a mulher ela pode até ganhar mais, mas o homem é o provedor. É ele que tem que construir a casa, ele que tem que pagar a água, a luz, fazer a feira. Mas ela vai fazer o que com o dinheiro dela? Ela vai gastar indo lá para onde é que tu viaja? Pega o dinheiro dela e vai para aqueles lugares bonitos, gasta bastante pro Caribe, né? Gasta com a viagem, né? Para aquelas que, né? A minha professora diz assim, cara, para que ficar velha se tem plástica? Então deixa ela para coisas assim mais futuras mas o homem ele vai continuar sendo provedor e os dois vão conseguir viver esses papéis, né? Assim, é meu ponto de vista. Sim, a Bíblia ela fala mais de 300 e tantas vezes para a gente não temer, né? Sim. Seja forte, corajoso, ali tá até em Josué, mas várias vezes ela se repete esse mesmo versículo, né? Nós, homens, jovens, e as mulheres também, né? Tem medo de passar perrengue. Eu acho que o maior medo hoje do jovem é casar e passar perrengue porque tem muita informação. Mas não só informação teórica, né? De algum vídeo de YouTube ou não. Dos próprios pais, de outras pessoas que eles conheceram que o casamento não deu certo. Então o jovem ele tá se prevenindo, ele se resguardando ali dentro do ar-condicionadinho da casa, né? Sem pagar um aluguel que tá um absurdo. Entre outras coisas. Então, acho que o maior desafio hoje é o jovem querer responsabilidade. O que o senhor pode nos falar para que a gente comece a ter passos mais responsáveis, né? Assumir esse papel de responsabilidade do homem. O que o senhor pode nos falar? E só um adendo aqui, que ele fez a pergunta para o homem, né? Mas isso também serve para a mulher, porque a mulher também vai ser responsável por um lar. Sim. Tanto o homem para prover. E as mulheres não querem ser mais responsáveis pelo lar. Isso pode até me achar ruim depois, né? Mas muitas mulheres não querem. Quando nós fugimos do plano inicial de Deus, a gente paga um preço muito alto. Inclusive, eu já vi mulheres dizendo, por que inventaram essa liberdade para as mulheres? Nós estávamos tão tranquilas, dependendo totalmente dos homens. Porque, veja bem, foi trabalhado tanto uma questão de conquista, né, de conquistar o espaço, né? E hoje, na realidade, isso já passa a ser uma obrigação. A mulher, ela já é obrigada a sair de casa. Ela não tem isso mais como apenas um privilégio, porque aquilo que ela ganha já faz parte do orçamento da casa, né? Então, por isso que hoje elas até voltam e algumas dizem, né? Meu Deus, mas por que inventaram isso? Estava tão bom a gente depender totalmente do homem, né? Porque o homem saía porque era sua obrigação manter, e continua sendo. Foi muito bom o que a pastora Carla colocou. A obrigação do homem realmente é manter. Isso é tão sério que se um dos dois precisar sair do emprego, quem sai é a mulher. Mesmo que se ela estiver ganhando mais, quem vai sair é a mulher, e o homem tem que continuar mantendo, porque é o seu papel fazer isto, né? Então, qual que era a pergunta mesmo, a outra que você tinha colocado? O homem tomar essa posição, né, de responsável, enquanto a mulher essa dificuldade também de assumir o seu papel dentro de casa, né? Sim. Que eu acho que um dos maiores medos das meninas hoje é ser dona de casa. Muitas têm medo disso. Se tornar uma dona de casa. Acho que isso é um papel muito ridículo, que isso não é legal. Eu acho que o ponto aqui da pergunta que a gente quer chegar é como fazer um menino se tornar um homem e como fazer uma menina se tornar uma mulher com essas responsabilidades no lar. Isso, na criação também, né? Muito bem. Primeiro, entendendo que a sua história não é a história dos seus pais. Por mais que elas refletem Show, muito... hein? Essa foi show. Por mais que elas refletem muito em relação a você, a pessoa,
ela não é a sua história está sendo construída. Inclusive, está sendo construída com muito mais prudência, porque você já tem uma informação anterior, né? Então, os passos que ele tomou, que os pais tomaram, que foi o que você colocou, né? Que eles tomaram, que deu errado, você não vai tomar, você não precisa tomar. Você já usa aquilo como leme e não como âncora, né? Não é para você estacionar naquilo, mas é para você olhar para trás e pensar, por ali eu já não vou, porque eu já sei o que eu preciso fazer e o que eu não preciso fazer. Então, o primeiro ponto é esse. E segundo, eu retomo novamente a questão do conhecimento, porque, veja bem, se nós fizermos uma análise mesmo na própria sociedade, a gente vê que a nossa educação ela tem diminuído muito, muito, muito. As pessoas não querem mais conhecer, ter conhecimento. O que nós temos é informação, mas são informações rasas. Mas o conhecimento mesmo, aquele que realmente me tira do lugar confortável, esse nós não queremos mais. E eu falo nós no sentido de sociedade. Por isso que realmente é uma volta ao princípio. O que eu preciso fazer? É entender conceitos. O que é o conceito de ser homem? O que é o conceito de responsabilidade? E o Boni colocou algo muito importante, né? Sair ali da imaturidade e para se transformar em um homem mais maduro, em uma pessoa mais madura. Conhecimento, é busca de conhecimento e ação. Eu preciso querer, né? O crescimento dói, o crescimento realmente necessita de algumas posições. Por que não querem mais tomar essa ação? Porque dói, porque é ruim. É ruim sair do seu estado de conforto, é muito ruim. Contudo, se eu não saio, eu vou cada dia mais me enrijecer. Há um enrijecimento, né, da minha vida por completo, intelectual e até do corpo mesmo. Veja vocês aí que gostam de academia, vê. Quanto mais você exercita o seu corpo, mais flexível ele fica, melhor ele fica. Quanto mais você para, ele vai enrijecendo. E é assim com a nossa mente, é assim com a nossa história, e a gente vai se prendendo, né, dentro dos nossos conceitos que nunca se expandem, né? E para se expandir a gente tem que ter repertório. E repertório a gente só tem através da educação, do conhecimento, não tem jeito. Falando em conhecimento, olha só, voltando, né? Porque você disse, as meninas hoje também não querem assumir esse papel. Então, conhecimento, voltando. Veio a Revolução Industrial, foi na Revolução Industrial que as mulheres começaram a trabalhar, né, fora de casa, né? Porque antes elas estavam ali dentro de casa. Você vê lá em Provérbios 31 que a mulher, ela tecia, ela fazia, né? Não existia, por exemplo, lojas de economia, que a gente ia comprar lençol. Não, as mulheres, se elas queriam um pano de prato, tinha que tecer para fazer o pano de prato. Então, Provérbios 31 mostra muito essa mulher que trabalhava, né? Só que veio a Revolução Industrial, ela foi trabalhar na indústria e não existiam as leis para as mulheres. Então, assim, trabalhava-se 18 horas por dia, não tinha direito à licença maternidade, e a mulher começou a lutar pelos seus direitos. Até aí tudo bem, primeira onda feminista, ótimo, porque aí a gente veio licença maternidade, veio a carga horária. A gente não tinha direito a votar, né? A gente não podia votar. Aí veio a segunda onda feminista, que veio lá. Eu preciso contar, como o pastor falou, o conhecimento, para a gente chegar, para eu responder a sua pergunta, tá? Sim, claro. Aí veio a década de 70, a segunda onda feminista, foi na década de 70. E aí coincidiu com duas coisas. A primeira foi quando veio a pílula anticoncepcional. Não existia a pílula anticoncepcional antes da década de 70. Ela veio. Então, a mulher, quando ela começou a usar a pílula, ela disse assim, opa, agora eu mando no meu corpo. Porque agora eu tenho a pílula e eu mando no meu corpo. Junto a isso, veio o movimento sexo, drogas e rock and roll. E aí, é aí onde eu digo assim, por que eu estou falando assim? Por que eu estou dizendo que quando a gente não vive o propósito de Deus, a gente paga um preço muito alto. Porque é aí onde eu percebo que nós, mulheres, a gente se perdeu no nosso papel. Foi aí. Porque aí, nessa onda feminista da década de 70, elas foram lutar pelo aborto, né? Quer dizer, quem deu a vida foi Deus. E aí a gente deixa de viver o plano de Deus, a gente deixa. E quando a gente deixa de viver o plano de Deus, a gente paga um preço muito alto.
E aí vieram aquelas mulheres, né? Aí começou, né, a ter filhos, e não necessariamente não precisa ter marido mais para ter filhos, e a criação independente. E isso traz consequências, porque aí, quando a gente cresce sem uma figura materna ou sem uma figura paterna, isso deixa vazios dentro da nossa alma, que aí vem Cristo e preenche, né? Aí vem Cristo e preenche. Então, assim, o que a gente precisa entender? Eu preciso entender o quê? Que Deus, quando me fez mulher. E quando Ele me fez mulher, Ele disse assim: Carla, é para você ser a disjuntora, auxiliadora. Eu fui criada por uma mãe que dizia assim: Carla, não quero você na beira de um fogão. Eu fui criada por essa mãe, né? Não dependa de homem. Eu fui criada por essa mãe. Mas por que ela me criou assim? Ela me amava e ela entendia que aquilo era o melhor para mim, na concepção dela. Só que quando eu li a Bíblia, que a Bíblia disse assim... Eu disse assim, gente, quando Deus me fez enquanto mulher, foi para eu ser auxiliadora, disjuntora. Então, tudo aquilo que eu aprendi, ou eu ficava com o que eu aprendi, ou eu ficava com a Bíblia. Aí eu escolhi ficar com a Bíblia. E aí, quando eu escolhi ficar com a Bíblia, eu decidi ser auxiliadora, disjuntora. E aí eu tive o que o pastor Filesmon falou, né? Que um sentimento leva a um comportamento. Foi isso que o senhor falou? E aí esse sentimento mudou e o meu comportamento teve que mudar. Mas eu decidi viver a Bíblia. Eu decidi, e não foi fácil, porque você passar 10, 20, 30 anos, né? Escutando assim, você tem uma crença, você foi ensinada de um jeito, você foi moldada para ser isso aqui. Aí de repente vem a Bíblia e diz assim, não é isso aqui, é para viver isso aqui. Foi bem doído, mas eu escolhi Bíblia, eu escolhi Deus. E aí, quando eu escolhi Deus, eu tive que passar por esse processo de ser transformado pela renovação do entendimento para que eu vivesse a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é maravilhoso. Olha, eu escuto mulheres, né? Eu já disse que eu estou aí há uns 29 anos trabalhando com aconselhamento. Eu escuto mulheres, às vezes CEO de empresa, CEO de grandes empresas, que ganha muito bem. Quem é que não quer ganhar bem? Né? E aí elas dizem assim, Carla, eu deixaria tudo isso aqui, porque tudo que eu queria era um marido provedor, que me provesse, que me desse segurança. Eu só quero me sentir segura e provida por um homem, porque é isso que a mulher quer. Caraca. Muita informação. Muito bem, Tony, você falou algo interessante. Informação. Tá vendo o que a informação faz? Olha o que ela fez, ela pegou a história, né? E veja que isso tudo concluiu no quê? Nas decisões dela. Mas primeiro ela teve que ter essa informação. Então o que nos falta é essa informação. E a gente tem que entender que as nossas decisões, elas são tomadas pelas informações que nós temos. Todas elas, não tem jeito, nós somos influenciados. Então, para eu chegar numa conclusão dessa, olha o que eu preciso entender, que realmente eu estou sendo influenciado por alguém, ou é pela Bíblia, ou é pela sociedade. E quem é que está influenciando essa sociedade? Quem está por trás? Qual é a intenção disso? Né? Aquilo que muitas vezes a gente pensa que é algo positivo, é totalmente negativo, destrutivo, porque com essa questão do feminismo veio a destruição dessa figura masculina, né? Veio essa destruição também. E já pegando um gancho aqui do que a gente está falando, bem interessante, vocês trouxeram essa questão do princípio, da desconstrução do princípio Perfeito. E como deve ser a partir da Bíblia. Então, eu acho que eu estou representando aqui os jovens solteiros, estou em sua defesa, viu? Estou representando os jovens solteiros e eu gostaria de saber de vocês. A Em Defesa é a Maju, que me acompanha? Defesa dos jovens ali. Como um jovem hoje cristão que deseja ter um ministério, que deseja ter também uma família, ele pode fazer as perguntas certas, como é que ele pode saber quem escolher e como também ser a pessoa ideal para ser escolhida, no caso das mulheres, para um relacionamento, uma questão bem mais prática mesmo. Qual é o comportamento, como deve ser essa pessoa? Olha, eu acho que tem que ter
a virtude, né? A química tem que ter. O que é a virtude? Vamos lá. A pessoa ter em sincronia o que se chama de moralidade, né? O que os dois entendem que é certo, que é errado, qual o papel do homem, qual o papel da mulher. Então, essas virtudes têm que estar em sincronia. O que é a química? Não adianta nada ter essas coisas em sincronia, olhar para a pessoa e não sentir nada, né? tem que sentir alguma coisa, gente, né? Tem que ter isso, né? E atração, né? exatamente, né? Exatamente. E a gente também tem que entender o quê, né? O que se viveu no passado? O que os dois viveram no passado? Tem que sentar e tem que ter comunicação, porque eu preciso entender o passado da pessoa e entender o futuro. E tem que estar em sincronia isso. Porque não adianta nada você casar com uma pessoa que vocês dois não têm uma sincronia com o futuro. E como eu já vi casais assim, a menina dizia assim, eu quero comprar uma casa própria. E o rapaz dizia, mas eu morava numa casa que nem tinha piso. Hoje eu moro de aluguel, mas tem piso. Tá ótimo para mim. Isso não é sincronia de futuro. Aonde os dois querem chegar no futuro? Então, isso tem que estar sincronizado, a virtude, os valores, né? Aonde está, o que passou. Porque o passado de uma pessoa vai mostrar muito quem ela é, o que ela viveu na infância. Para você entender quem é a pessoa no passado e entender o que os dois querem construir para o futuro. Então, eu acredito que existe muito essa sincronia. Sedentário casar com sedentário, atleta casar com atleta. Vai dar problema se não for assim. Ou então, entra sabendo que vai estar só, né? As personalidades, elas podem ser opostas? Pode. Até porque personalidades opostas até se completam. Existe aquela pessoa que é falante, tarará, tarará, a outra é mais caladinha, mas é super observadora, e os dois se completam. Então, personalidades opostas até se completam, mas as sintonias nesses três valores realmente precisa estar assim, bem ajustado, bem sincronizado, para que... Agora, também esse negócio, para mim é utopia esse negócio. Não vai brigar, não vai ficar chateado, não vai doer, não vai ter angústia. Gente, são duas pessoas. É claro que tem dias que, igual fala, não tem no rede social, Deus me dá graça, porque se me der força eu bato. A gente não vê essa frase por aí, né? Então tem dias assim que você... Mas a gente quer o quê? Vencer. O pastor Filesmon falou aqui que quer viver 120 anos com a pastora Joelma. Quando a gente quer vencer, o que a gente faz? A gente luta, a gente vai atrás de todas as coisas que é necessário ter para se vencer, né? Acho que é por aí. Sim, concordo plenamente. E assim, essa busca, na realidade, eu tenho uma coisa assim, por exemplo, primeira coisa, por que você quer casar? É uma pergunta, né? Porque, assim, muitas vezes a pessoa, ela é pressionada pela sociedade, a sociedade tem essa pressão também que chegou em tal tempo, eu tenho que casar. Não, você não tem que casar. Você está preparado para isso? Né? Segundo, por que você quer casar? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo, eu quero casar para ser feliz. Essa resposta é totalmente equivocada. Nós não casamos para ser feliz. Nós casamos para viver ou para fazer o nosso cônjuge feliz. Show. Por quê? Né? Se nós observarmos ali, em Gênesis, voltamos ao princípio, né? Observarmos ali em Gênesis, Deus, quando vê Adão ali, juntamente com todos os animais e tal, ele diz assim, olha, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Ele não falou que Adão estava triste, ele não falou que Adão estava depressivo, ele não falou que Adão estava ansioso, ele só falou que não era bom. Então, nós podemos tirar o princípio daí da seguinte forma, por que Deus fez uma mulher para o homem? Por quê? Porque, na realidade, veja bem, a gente mesmo, né, quando está viajando sozinho, Tony, né, pode dizer isso muito bem, ele tira as fotos para compartilhar. Não é verdade, Tony? Verdade. Você quer compartilhar os melhores momentos seus. E isso é totalmente legítimo. Então, nós podemos tirar lá de Gênesis o seguinte princípio. Nenhum jardim é belo se eu não tiver com quem compartilhar.
Então veja que não é uma questão de eu vou casar porque eu estou sozinho, eu vou casar porque eu quero ser feliz. Não, eu vou casar porque eu já tenho um jardim dentro de mim. Eu já sou feliz e quero compartilhar essa felicidade com alguém. Então, e essa segurança é que vai fazer com que eu tenha as minhas decisões muito mais pautadas, muito mais tranquilas. E acredito que também essas químicas vão vir de pessoas que estejam também desse mesmo propósito. O que eu ouvi de pessoas quando eu estava solteiro, de pessoas dizendo que casamento não presta, para casar é para sofrer, se você tá se enforcando. Mas eu sabia onde é que eu estava entrando. Eu sabia que era um propósito de Deus, eu sabia que era uma bênção de Deus. E eu sabia também o que eu tinha para, né, entregar para aquela pessoa que estaria comigo. Então, eu creio que por esses princípios. Primeiro, eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer minha esposa feliz. E fazendo-a feliz, eu serei feliz. Porque o cônjuge é diferente de uma pessoa lá de fora. Uma pessoa lá de fora você distrata e você vai para lá e acabou, e vira as costas e acabou. O cônjuge não. Tudo aquilo que você faz lá volta para você. Então, o meu papel é sempre melhorar. É a questão da ética, né? A ética, ela está sempre em crescimento, está sempre se desenvolvendo. Então, eu caso, mas eu não sei como é que eu vou viver, porque eu nunca casei, né? Eu vou me tornar um marido, assim como a minha esposa vai se tornar uma esposa. Ela é uma mulher que se casou, ela não sabe como é que é ser uma esposa, né? Então, nós vamos crescendo juntos, né? Vamos tendo esse coração ensinável e vamos crescendo junto. E fazendo desta forma, trazendo essa ideia de que eu não casei para sugar dela. Eu não quero sugar a felicidade dela, eu não quero sugar a alegria dela. Não, eu quero dar. Eu quero doar o que eu tenho para ela. Eu acredito que nesse sentido a gente consegue ir muito longe. Verdade, né? Assim, pastor, eu vejo que muitos jovens têm medo de assumir uma responsabilidade assim, afetiva com alguém, emocional, por medo de decepcionar, né? Trazer uma frustração, um trauma na vida de alguém. O que o senhor pode nos falar, assim, a senhora também, que o jovem pode fazer para que ele não seja dominado por esse medo, né? Porque, claramente, né, que nós, como seres humanos, iremos falhar. Uhum. Mas muitos jovens estão evitando ter essa responsabilidade, assumir uma pessoa, por justamente ter medo de errar com ela e machucar, e causar um dano, né? E acaba causando, né? Querendo ou não, né? Como diz Jó, né? Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Olha, Tony, vamos partir do princípio novamente da questão da autoconfiança, né? E eu vou trazer aqui o que aconteceu certa vez comigo. Eu estava entrando numa empresa e estava vamos colocar, de experiência, queria muito trabalhar naquela empresa e fui rejeitado de cara, no primeiro momento. E aí eu voltei e alguém disse para mim: rapaz, como é que aquela pessoa fala aquilo com você? Eu falei: não, ele está enganado comigo, eu não sou isso que ele falou. Mas você quer trabalhar na empresa? Eu falei: quero, eu vou trabalhar lá. Mas você vai estar em estágio probatório, você vai estar no período ali de experiência. E ele que vai te avaliar. Eu falei assim: mas ele não tem motivo para me avaliar negativamente. Mas ele é ruim. Eu falei: mas eu não sou. Então entende que essas convicções, elas têm que estar comigo. Quando você fala a questão do medo, esse medo realmente ele nos rodeia o tempo todo. Mas eu preciso entender que eu não tenho isso para o meu cônjuge. Porque essa instabilidade fala mais sobre mim do que sobre o outro. Eu preciso ter essa segurança. Essa segurança, por exemplo, de viver 120 anos com a Joelma, não é dela, é minha. Ela não precisa estar perto para eu ter essa segurança. Ela não precisa fazer nada. Por exemplo, hoje minha esposa fez uma comida gostosa. Oh, maravilha, é 120 anos com essa mulher mesmo, rapaz. Pelo amor de Deus. Se amanhã ela deixar o arroz queimar, não, pelo amor de Deus, é amanhã que o negócio acaba. Está entendendo? Então, essa segurança, essa determinação, ela tem que estar em mim. Eu não posso deixar que as situações ou as emoções ditem o meu projeto de vida. Em área nenhuma. Em área nenhuma. Eu vou vencer. Então, a gente faz o caminho inverso, né? Então, a gente já chega lá e fala assim: eu vou viver com essa pessoa tanto tempo. E pronto. Vai dar certo. Eu tenho essa pessoa e eu vou casar com essa pessoa. Porque, Tony, não existe essa segurança em lugar nenhum.
Em nada existe essa segurança. Muitas vezes a gente lá no Tribunal de Justiça, a gente recebe alguns pedidos, né, de alguns advogados ou até promotores mesmo, dizendo assim, olha, faça um laudo da pessoa aí, você dizendo que ela não vai cometer mais um crime. Isso é impossível. Como é que eu vou assegurar isso, que uma pessoa não vai cometer um crime? Eu posso assegurar agora, mas daqui a pouco ela pode mudar e cometer o crime. Então não tem como você ter esse diagnóstico, esse prognóstico em relação à natureza humana. Quem pode dar esse prognóstico somente sou eu. Eu é que posso fazer isso. Né? E isso, a gente volta a dizer, é uma construção. E esse medo, Tony, veja, a gente está falando muito sobre medo. Esse medo nasceu justamente lá em Gênesis. É a primeira vez que a gente vê falar sobre medo. O homem não tinha medo. Né? Então, essa síndrome, essa questão do medo veio quando o homem se separou de Deus. Então, nós podemos pegar aqui uma ideia. Quanto mais perto de Deus eu estou, menos medo eu terei. Por quê? Porque foi quando o homem se separou de Deus, que houve aquele rompimento, que pecou, que o medo veio. A palavra de Deus diz que o próprio Adão diz, né? Eu tive medo. Ué, mas que medo de quê? O que você fez? Né? Para você não tinha medo. Eu percebi que eu estou nu. Mas ninguém te falou. Quem te falou? Então você vê que isso realmente foi algo que veio para a humanidade através do nosso pai Adão e que nos rodeia a todo tempo. Contudo, nós precisamos, como você falou, são muitas passagens bíblicas que diz, né, Deus dizendo, não temas, eu estou contigo. Então, o medo realmente veio nos rondar, mas a palavra de Deus, o próprio Deus nos diz, não temas porque eu estou contigo, ou seja, você vai vencer. Pode escolher que eu assino embaixo. A decisão é nossa sempre, a escolha é sempre nossa. Na Bíblia, a gente vê assim, né? Um pai chegou para o servo e disse assim, eu acho que está na hora do meu filho casar. Eu quero que você viaje e eu quero que você escolha uma noiva para o meu filho. E tem que ter uns critérios aí. Ela tem que ser da nossa família aqui, tem que fazer parte e tal. E nós vamos fazer um pacto aqui de sangue, para você não errar nisso, para você fazer do jeito que eu estou te pedindo. E aquele servo saiu, né? E ele falou com Deus assim, Deus, eu tenho que arranjar essa noiva para o meu Senhor, tenho que arranjar essa mulher para o meu Senhor. E ele fez uma prova com Deus. A mulher que der água aos meus camelos vai ser ela. Aí ele vai lá, chega na cidade, a mulher dá água lá para os camelos, né? E aí procura saber quem ela é e descobre que ela está dentro do critério que foi solicitado pelo senhor dele. E, para resumir a história, levou ela para o senhor dele, né? Então, o que a gente vê na Bíblia Sagrada na escolha de um casamento? Em primeiro lugar, ele fez critérios. Então, eu quero uma mulher assim, assim, assim. Então, assim... Quem não sabe o que quer, não tem nada, né? Aquela velha história também, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer vento que passar te carrega. É verdade. Né? Então, assim, para mim, quais são os critérios? Para hoje, assim, se você perguntar hoje, assim, né? Quais são os critérios? O que eu falei, as virtudes, né? A química, né? Os dois terem projetos de vida similares. E o que é fazer a prova com Deus? A gente entra totalmente na metafísica, totalmente no sobrenatural, totalmente na confiança em Deus, do tipo, qual foi a prova que ele fez? A mulher que der água aos meus camelos. E aí, a gente está nesse nível espiritual de fazer essa prova com Deus? Porque o pessoal conta muito uma piada, né? Que o jovem ajoelhou lá e disse, Deus, a primeira mulher que entrar aqui vai ser a minha esposa. Aí entrou uma irmã assim, meio arrepiada, né? E aí ele, quando abriu os olhos que viu a irmã, disse, não, Deus... Quer dizer... Tava brincando. Tava valendo não, é a próxima. Então, assim, é muito sobre isso, né? E sobre o medo, normalmente é assim. O medo, ele é um sentimento, né? Ele é um sentimento, ele é uma emoção. Então, as nossas emoções, elas estão ligadas muito a um pensamento. Normalmente é um pensamento que gera um sentimento, né? Então, assim, os jovens têm medo, assim, de casar.
Mas esse medo, essa emoção, está ligada a que pensamento? Quais os pensamentos que levam o jovem a ter esse sentimento de medo? Passar perrengue. Tá, ótimo. E quais são as evidências que provam que vai passar perrengue? É esse que é o problema, né? Aí vem a análise do pensamento. Quais são as evidências que provam isso? Quais são as evidências contrárias? Você trabalha... Estou dando um exemplo, tá, Tony? Eu dei o meu, né? Você trabalha, você já provou que se sustenta, até onde eu conheço sua vida, sua mãe também, que é uma mulher. Então, assim, quais as evidências a favor, quais as evidências contra? Analisando isso, que conclusão a gente toma? Então, quando a gente tem uma emoção, a gente precisa ver que pensamento leva àquela emoção e a gente analisa esse pensamento, até que ponto é real, é irreal. O que eu preciso ali, né? Entende? É por aí, assim. Foi falado aqui sobre um medo de muitas vezes assumir alguém. E eu falei que estou representando os solteiros aqui, mas eu estou como advogado de defesa e de acusação também. Peraí, quando você disse que está representando os solteiros, o Tony está comprometido? Eu não estou entendendo. Eita, agora. Sim, claro. Vamos seguir aqui. Sim, claro. Eu não estava sabendo. Que maravilha. Representa os solteiros. Estou representando. Vocês estão entendendo aí, né? Que o rapaz toda hora está dizendo que está solteiro, né, meninas? Pelo amor de Deus. Vamos voltar para o tema, por favor. Então, muitas vezes esse medo de assumir alguém, de assumir uma pessoa, ele vem disfarçado de uma defraudação emocional. Então, o jovem solteiro muitas vezes conversa com 3, 4 meninas de uma vez, faz promessas que ele não consegue cumprir, ilude muitas vezes as meninas, acontece também ao contrário, de meninas para com meninos, e como o jovem pode lidar com isso, como a moça cristã pode lidar com isso, como o rapaz cristão pode lidar com isso, e que atitudes eles devem tomar para evitar esse tipo de pessoa que às vezes aparece e tromba na vida dele. Olha, já foi até falado aqui, né, que na vida, a gente passa por muitas situações. E não existe vida sem dor. Não existe vida sem tristeza, sem angústia. Nós vamos passar por todas as emoções. O que a gente vê muito hoje, a tal da rede social. A rede social, ela está trazendo assim um fenômeno. Qual é o fenômeno? Da comparação. Então, e da ilusão. Porque na rede social eu sou quem eu quero ser. Outra coisa que a rede social mostra é assim, ninguém é triste e ninguém é pobre na rede social. Todo mundo é lindo e todo mundo é rico, gente. Você só posta quando você está bem arrumado, né, com aquela roupa. Qual é a nossa foto de perfil? Normalmente foi para um casamento, foi para uma festa, se arrumou, botou a melhor roupa e aí a gente pega aquela foto e coloca de perfil. E aí a gente imagina que a vida de todo mundo é todo mundo feliz, é todo mundo bem, parece que ninguém tem problema e ninguém passa por problemas, né? Então, a primeira coisa é isso. Nós vamos passar por tristezas, angústias, decepções, faz parte da vida, faz parte da estrada da vida. Ok. Então, às vezes eu me relaciono com alguém que ele prometeu algo que ele não cumpriu, né? Aí é onde está. Essas experiências, o que elas vão fazer comigo? Eu vou crescer e amadurecer com ela? Porque quando essas experiências vêm para a nossa vida, elas, se Deus, de certa forma, às vezes até permitiu, ou eu fiz escolhas, né? Porque muitas vezes a gente não vai por aí, mas a gente quer ir, e a gente vai, e às vezes, vou usar um linguajar bem popular, quebra a cara, mas às vezes Deus permite, por quê? Para a gente crescer e amadurecer. Então, assim, o que traz de crescimento? O que traz de amadurecimento? O que eu aprendo com isso? O que eu amadureço com isso? Não existe ninguém que errou. As pessoas de sucesso, eu li muita biografia de pessoas consideradas de sucesso, né? Todas elas erraram. Qual é a diferença? É que elas aprenderam com o erro, cresceram e amadureceram. A senhora falou aí sobre ilusão, né?
Eu também tenho outro ponto de vista, né? Tem gente que se ilude com qualquer coisa também, né? Enxerga coisa onde não tem. Às vezes a outra pessoa respondeu por educação, né? Eu já passei por esses perrengues já, né? Alguém falar comigo, eu respondo por educação, pronto. Tá conversando, né? E o que vocês falam sobre isso? Essa carência, a enxergar coisa onde não tem. A vontade da pessoa se transporta de um jeito que se torna a realidade da cabeça dela. Olha, Tony, é assim, eu escuto muito essa reclamação dos homens, né? Como eu falei, o homem ele foi criado lá para caça, para conquista. Então, homem ele gosta de conquistar. Então, assim, mulher gosta de afeto. Quando a gente entende que homem gosta de conquista e quando a gente entende que mulher gosta de afeto, quando a gente entende esses papéis, a gente entende melhor o ser humano. Como a mulher gosta de afeto, ela quer dar afeto para o homem. Ela quer dar afeto. Mas se o homem ele foi criado ali, vou usar um linguajar assim, na porrada, assim, quer dizer, né? Lá atrás ele caçava e tal, e hoje ele trabalha, ele luta, porque ele gosta de conquistar. Quanto mais há desafio, mais instiga vocês, mais vocês, né, se sentem masculinos. Então, o que acontece com a mulher? Ela tem que dar o afeto na proporção que ela recebe, mas ela quer dar muito afeto. E aí, o que o homem diz? Nossa, mas essa mulher tá carente demais. Não, mas é melosa. Não, Deus que me leve. Entende? Aí, ele curte. Agora, vamos falar de Instagram. Posta uma foto lá, a irmã, né, com a Bíblia, e o rapaz curte a foto da irmã com a Bíblia. A foto da irmã com a Bíblia. Na hora que ele curte, ela já dá um oi, não sei o quê, né? E aí ele se assusta. Por quê? Porque ela está tomando o lugar que é dele. O lugar da conquista é dele. E não dela. Ela já tira um print, manda pras amigas tudo. Aqui, ó, que curtiu minha foto. Nossa, você não... Olha quem me deu... Exatamente. Tá né? afim de mim, ó. Vocês não olham pra ele. Então, assim, o homem é conquista e a mulher é afeto. E ela tem que aprender a dar afeto na proporção que ela ganha. Se ela der mais, aí o homem vê ela como uma mulher carente. E o homem não gosta de mulher carente. Igual a senhora falou, o homem gosta da conquista, né, pastor? Exato. Pastor, fala um pouco mais disso. Exato. Dessa vontade do homem conquistar. Olha, na realidade, inclusive, eu até terminei de ler um livro que é mais ou menos assim, a fraqueza do homem não é aceita. Tipo assim, o homem não foi chamado para ser fraco. Ele foi chamado para conquista. Homem masculino, mulher gosta de homem masculino. Homem masculino tem que ser forte. E então assim, a pastora falou muito bem aqui em relação à questão da principal arma da mulher, né? Que é isso, é o que ela tem para conquistar. E a mulher, quando ela parte para a conquista, ela assusta, porque ela é muito determinada naquilo. Para você ver, por exemplo, a mulher ela tem uma facilidade muito grande para dar um fora. Ela tem uma determinada... O fora no sentido do palavreado mesmo do jovem. Você está ali querendo a mulher e tal, você está querendo, né, ter uma conversa, ela fala, não quero. É muito simples para ela. O homem não, o homem já vai com uma coisa mais, né, um respeito, já tenta falar diferente, já não quer dar um fora de pronto, mas a mulher dá. Mas só que da mesma forma que ela faz isso, quando ela quer, meu amigo, segura, porque ela vai partir para cima. E é por isso que ela assusta. Inclusive, né, se tiver alguma mulher ouvindo, já pega essa dica, vai mais devagar. Se você quer conquistar, vá mais devagar, porque realmente assusta, né? Principalmente se a mulher for inteligente. Se a mulher for inteligente, ela demonstrar muita inteligência para o homem, ela vai assustar o homem. Ela vai assustar. Então, até minha esposa mesmo, assim, minha esposa é uma pessoa assim que eu acho muito inteligente, e ela fala muito isso, fala assim, olha, mulheres, a gente tem que, assim, até se fazer menos inteligente um pouquinho, porque se você chegar muito, você vai assustar o homem que você quer. Porque o homem, o papel dele é essa busca mesmo. Inclusive, nesse livro que eu estou lendo, fala assim, olha, o homem tem que focar em conquistar. Por que ele fala isso? Porque muitas vezes, qual que é a fala de um homem, que muitas vezes o homem tem, né, de projeto? Qual que é o seu projeto, homem casado? Qual que é o seu projeto de vida? Fazer minha esposa feliz.
Não, mas isso não é projeto de vida, amigo. Fazer sua esposa feliz não é projeto de vida, é sua obrigação. Projeto de vida está falando de conquista. Conquista lá fora. Isso aí, fazer sua mulher feliz, isso aí é uma obrigação sua. Mas o homem coloca aquilo como um projeto de vida. Não, eu quero fazer minha mulher feliz. Então, quando ele casa e faz a mulher feliz, ele esquece de todos os outros projetos. Entendeu? Não, porque eu estou sendo um homem bonzinho. Quantas vezes a gente vê casais se separando e a mulher falando, não, ele é um homem muito bom. O homem era uma gracinha, meu marido era uma gracinha, uma pessoa muito boa. Então, o que separou? Porque não tinha projetos. Porque não tinha conquista, não tinha sonhos. Essa questão, vamos construir uma casa. Não, tá bom aqui. E a mulher, muitas vezes, é uma mulher inteligente, uma mulher que tem essa vontade de crescer e não suporta. Mas o cara é um homem bom. Então, para os homens, vocês realmente têm que buscar conquistar, né? Conquiste a sua vida, conquiste a sua casa, conquiste o seu carro, a sua moto, conquiste a sua vida financeira. Conquiste, por quê? Quando você parte para essas conquistas, aí é o momento de você atrair. Por que realmente você atrai as mulheres? Porque é justamente igual a pastora Carla falou. A mulher quer um homem, que seja macho, que seja lutador, desbravador, né? Então, que tenha sonhos que sejam maior do que eles. Não, qual que é o teu sonho? Fazer minha esposa feliz. Isso não é sonho. Isso é sua obrigação como homem, né? Sonho o projeto tem que estar maior, tem que estar mais além. Porque daí eu vou realmente passar para essa mulher, passar para essa esposa, para esse cônjuge ou para essa namorada, que realmente eu sou um homem importante. Poxa, né? Eu tenho um homem inteligente, eu tenho um homem realmente que conquista. Eu acredito que é por aí também. E as mulheres perguntam muito assim, tá, Carla, e aí, como é que faz então? Né? Porque a gente vive nessa sociedade em que tem muitos papéis invertidos, infelizmente, né? Diante de toda uma história. Então, assim, o que eu digo muito para elas, né? Que ela disse, e aí, então, como fazer isso? Como dar afeto na dosagem que eu recebo, né? Nunca dar a mais, senão ele vai pensar assim. Eu sempre digo para a mulher, cuide-se, exerça o autocuidado. De que forma, mulher, você tem que exercer o autocuidado? Primeira coisa, sua sintonia com Deus. Sintonizada ali com Deus, um momento de meditação, um horário de meditação, você e Deus. Depois, atividade física regular. Cuidar, nós somos formados de corpo, de alma e de espírito. Então, nós temos que cuidar da vida espiritual, tendo esse momento de meditação com Deus, sintonia com Deus. A gente tem que cuidar do nosso corpo, atividade física regular, né? Na alimentação, desembalar menos e descascar mais. E a nossa alma. Então, as emoções estarem bem resolvidas. Há alguma ferida ali na alma? Vamos resolver esse negócio aí. Né? Tudo que a gente viveu ali na infância, quais são os vazios, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser cuidado. Exerça o autocuidado, mulher. Quando você exerce o autocuidado, aí você exala essa feminilidade. E quando você exala essa feminilidade, aí você conquista o homem masculino. Vamos para as nossas considerações finais, né? Bom, já tá acabando, infelizmente. E aí, O agora? papo tá legal, né? O papo tá legal, Será que né? depois do Legal. final desse podcast, o nosso colega solteiro... Eu não estou me promovendo aqui. Desculpa, né? Esposa do pastor Darcy. Vocês sabem, né? Como é que é o pastor Claro. Darcy quer casar todo mundo, né? De certa forma, a gente pega um pouquinho o estilo de vida do Tranquilo, cônjuge. normal, acostumado. Quem não, né? Então, o nosso papo aqui foi muito bom. Provavelmente a gente vai continuar depois dessa gravação, então vocês perderam. Mas o aprendizado aqui foi muito, muito forte. Com certeza a gente tirou várias lições aqui hoje e foi um crescimento para mim, para o Tony e para todos que vão ouvir também. E faça as suas considerações, Tony, para ele já fazer também. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Realmente, colocações bacanas, deu para clarear bastante o entendimento daquilo que eu já pensava, só que lapidou mais, né? Muito obrigado, pastora, pastor, aí para a ajuda de estar aqui participando com a gente. Realmente foi algo edificante, tenho certeza que quem está assistindo também vai se preencher mais de conhecimento, que isso é importante.
irá transformar também a vida de quem está escutando lá, né? Nós somos apenas o quê? Discípulos, né? Por isso que é o nome, Discípulos Casts. Estamos aqui para aprender, né? E a gente aprende escutando, né? Trazendo pessoas que realmente têm essa capacidade de transformar a vida da gente através daquilo que já viveu e que aprendeu através da palavra, certo? Pastor, primeiro, pastora, finalizando. Muito bem, eu quero aqui agradecer pelo convite que vocês me fizeram. Fiquei muito honrado ao Tony e ao Boni. Pode colocar Boni Tony. Pastor, só um adendo antes de eu finalizar. Agradecendo vocês e que vocês possam trazer também uma mensagem para os jovens que estão ouvindo hoje, jovens solteiros, jovens noivos, jovens casados, para que todos possam aprender um pouco mais nessa conclusão também, por favor. Muito bem. Eu creio que Salomão deixou uma mensagem já no final da vida, e a gente sabe que Salomão foi o homem mais sábio, né? A oração mais sábia foi a dele. E ele fez uma conclusão de tudo aquilo que ele tinha vivido, que é linda, que está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Né? Ele diz assim, ó, de tudo que se tem ouvido, o fim da coisa é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Então, veja que o homem mais sábio, mais rico, mais próspero em todas as áreas, no final da vida, a conclusão dele foi: não vale nada, não vale nenhuma conquista se eu não temer a Deus. Então, a palavra que eu digo aos jovens que estão aí no início da sua vida: guarde isto, comece pelo fim, porque quem está falando aqui é um homem que já veio, viveu, foi sábio, foi milionário, bilionário, e no final da sua vida ele diz: tema a Deus. Então, o temor a Deus, a própria palavra diz, é o princípio de toda sabedoria. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Ok, eu quero agradecer a Jaine, né? Jaine, que foi o contato aqui, que nos convidou. Quero agradecer a Ana Vitória, que me acompanha, minha ovelha linda ali, também solteira. Tem que falar, né? Tá. Quero agradecer aqui o Tony, o Boni, tá? Muito obrigada. Isso aqui eu tenho assim como uma coisa muito importante. A palavra de Deus diz assim: meu povo erra por não conhecer a Escritura. E hoje, todo mundo vive de rede social, né? Então, assim, a gente precisa usar todas as ferramentas necessárias para pregar as boas novas de salvação, né? A palavra diz a multiforma de Deus. Existem as multiformas de Deus, isso aqui é uma multiforma da gente pregar o evangelho a toda criatura. Então, parabéns, continuem, né? Fortaleçam na graça que há em Cristo Jesus para vocês permanecerem firmes diante desse projeto, desse propósito, né? desse trabalho, dessas boas novas de salvação. Por exemplo, durante muito tempo a gente dizia assim, né? Da nossa geração mais, né, pastor Filesmon? A TV, né? A gente dizia que a TV era, né, do inimigo, do diabo. E a gente perdeu muito tempo, entregou nas mãos lá, e agora a gente está tentando recuperar. A mesma coisa é isso aqui, né? E a gente, tudo que a gente vai fazer é igual comer peixe, né? A gente tira as espinhas e deixa só o que é bom. Em tudo que a gente vai fazer, né? Então, e o que eu deixo de mensagem para o jovem é: viva seu propósito. Propósito é o que dá sentido à sua vida. Então, viva o seu propósito, viva aquilo que dá sentido à sua vida. É isso que eu deixo. Isso aí, muito obrigado. Okay. Deus abençoe a todos. Sim. Amém. Obrigado. E aguarde até o próximo Discípulos Cast, que em breve nós estamos de volta. Não percam. Isso aí.